Seja bem-vindo, minha amiga advogada, meu amigo advogado. Conseguir conquistar mais e melhores clientes sem vender, tá? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Eduardo Brena e o tema da nossa aula de hoje é um tema bem, assim, bem inicial mesmo, que é o que todo advogado bem sucedido, até travou a língua, o que todo advogado bem sucedido precisa saber para conquistar mais e melhores clientes, né? Eu trouxe esse tema porque ao longo dos meus 37 anos de 37 não, 27 anos de advocacia, eu percebi uma incrível diferença entre como as coisas aconteciam para mim antes, então nos primeiros 20 anos, vamos dizer assim, e como as coisas começaram a funcionar melhor para mim depois, então, nesses últimos 7 anos de carreira, quer dizer, a partir do momento que eu fiz uma transformação interna, eu mudei a minha mentalidade, minha forma como enxergar e agir, realmente ou trouxeram inúmeros resultados, tá? Então, quero dizer uma coisa. Embora isso tenha funcionado para mim, para muitos outros colegas advogados, outros alunos, quero dizer que esse tema, cara, não é uma fórmula mágica, né? Os clientes não vão começar a chover para você, não vão começar a aparecer um cliente atrás do outro, porque esse é o início de um processo de consistência, né? Mas a gente tem que começar por enxergar enxergar a importância de uma mudança postural. Então, pessoal do Instagram, quero dizer o seguinte: eu vou compartilhar minha tela, vou compartilhar algumas coisas na minha tela. Então, eu vou até compartilhar agora. Eu quero dizer que para vocês acompanharem melhor, vão para o LinkedIn, para o meu canal do LinkedIn, Enchendo a Banca, @Eduardo Brena, ou para o meu canal do YouTube, também @Eduardo Brena, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui. Tá? Então, o que todo advogado precisa saber para conquistar mais e melhores clientes, tá? Então, esse tema, ele é muito importante por duas razões principais. Primeira, você vai começar a enxergar mais oportunidades a partir do momento que a sensação que eu tenho é que quando você muda a postura, você realmente muda a sua postura, a posição que você está. Então, a gente está olhando assim, parece que está olhando para baixo, quase como um avestruz com a cabeça dentro da terra, e você levanta a sua cabeça, sabe o Timão, o Pumba? O Timão, aquele animalzinho que fica todo ereto assim, é a sensação que eu tenho. A gente começa a ter uma visão periférica maior. Aliás, provavelmente essa é uma das razões pelas quais o ser humano passou de presa para o ser que domina, que é o maior predador da Terra, porque foi quando ele, aumentou a sua visão periférica para conseguir enxergar melhor os seus predadores, enxergar melhor a sua frente, para onde está indo. E isso faz toda a diferença quando a gente tem essa postura altiva. E o segundo grande benefício é que, a partir do momento que você muda a sua postura como advogado, quando você eleva essa posição, você também começa a elevar o seu status, você começa a elevar e melhorar a maneira como você passa a ser percebido para as pessoas à sua volta
Então, a sua comunidade e a partir daí para o restante das pessoas, inclusive o público que você com quem que você se comunica enquanto advogado, tá? Então, agora eu quero que é muito importante que você saiba também que não adianta nada você fazer de conta que realmente quer fazer uma transformação na sua advocacia, mudar a sua postura, se você não tiver essa intenção real de transformar a sua atitude, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui com vocês agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou interromper o compartilhamento e vou fazer os meus resuminhos, tá? Então, o que você Então, é importante quais os benefícios. Por que isso é importante? Para você vai começar a enxergar, perceber, né? Mais oportunidades. E dois, você começar. É engraçado essa coisa da autoridade, porque a autoridade é uma coisa que você não se auto-intitula uma autoridade, você começa a ser percebido como uma autoridade. E claro, o primeiro passo para você ser visto como uma autoridade na advocacia é você ser visto pelas pessoas que estão à sua volta como uma pessoa extremamente respeitável. Então, eu vou interromper aqui, vou voltar para os nossos slides, tá? E pronto. Vou compartilhar aqui nossos slides. Então, tudo que você precisa saber. Tá? Agora, a verdade é que isso não é uma grande eureka, né? Porque tudo que eu vou falar para você vem de estudos e já vem sido dito está baseado na minha experiência e em diversos autores consagrados, com exemplo desse que está aí na tua tela, que é o Zig Ziglar. Né? O Zig Ziglar é um grande pensador, uma grande autoridade no mundo dos negócios, foi, né, na verdade, uma grande autoridade no mundo dos negócios, é um dos meus mentores, das pessoas que eu sigo, e autor de, cara, diversas obras, assim, como Te Vejo no Top, Arte de Vender, Nascido para Vencer, melhor, o melhor, essa tradução literal do que o melhor é melhor do que bom, sabe? Frases que talvez você não saiba que sejam dele, mas que ele é uma grande autoridade. E aí, eu preciso te contar uma história que é uma história contada pelo Zig Ziglar. Né? E ele como um grande especialista nessa arte de relacionamentos com o cliente, ele construiu uma retórica, e eu adotei isso para mim,
que é necessário primeiro você construir esse alicerce. E é por isso, então, a importância dessa aula, para você começar a construir um alicerce. E como que você faz isso? Você tem que desenvolver duas habilidades principais. Então, muitas habilidades a gente vai precisar desenvolver ao longo da nossa trajetória, do nosso desenvolvimento enquanto advogado. A gente é preparado, vocês sabem. Nós somos preparados para sermos técnicos em direito, mas tudo que está à nossa volta, em termos do que é necessário para ter uma advocacia abundante, para conquistar mais e melhores clientes, não ensinam para a gente. Nos ensinam a sermos meros técnicos de advocacia. Então, o Zig Ziglar defende, e eu, evidentemente, defende o desenvolvimento de várias habilidades, mas principalmente duas. Aprender a ouvir e aprender a se comunicar de uma maneira eficiente. Então vamos voltar lá para o nosso quadro branco. Então vamos lá. Quais são essas duas habilidades primordiais iniciais? Você construir o seu alicerce. Aprender a ouvir. Se comunicar. Bom, claro que muitos de vocês podem estar se perguntando: mas eu sei ouvir. Porque a verdade é que a gente nós temos que nos treinarmos a ter uma audição efetivamente acurada. Então a gente tem que se treinar a ter uma escuta ativa muito mais eficiente do que você está acostumado. Porque o que acontece quando a gente senta para fazer uma consulta com um cliente, normalmente a gente escuta o quê? Aquele problema jurídico que ele vai te apresentar. Às vezes muitos advogados, infelizmente, nem escutam direito o problema jurídico do cliente, estão mais preocupados com si próprios. E esse é um grande erro na hora de você construir autoridade. Mas você tem que ouvir, além dos pormenores daquele problema, o que está por trás de um problema. Por exemplo, eu sempre defendi a tese, vocês podem verificar estatisticamente, que reclamações trabalhistas, 80% de reclamações trabalhistas, elas acontecem em função do relacionamento estabelecido entre o empregado e o empregador. Não é necessariamente uma questão de direito violado, mas é uma questão de como o empregador foi tratado. Se não, por que empregados que, em tese, receberam todos os seus direitos bonitinho, resolvem ajuizar uma reclamação trabalhista, e por que outros que negociaram, que sabem que, por exemplo, aceitaram trabalhar sem registro, não entram obrigatoriamente com uma reclamação trabalhista? É justamente isso. É esta relação, esse alinhamento de expectativas, vamos até falar um pouquinho disso mais para frente, nessa relação de empregado e empregador. E essa mesma coisa que a gente tem que fazer em relação aos nossos clientes. Nós temos que saber o que está por trás dos problemas dos nossos clientes. O que
ocasionou aquele problema, e às vezes é o nosso próprio cliente que ocasionou o problema. E quando você enxerga isso, você tem que. Você adota uma postura diferente, talvez, né? Porque eu sempre adoto uma postura de muita clareza e de colocar para o cliente: olha, você não pode agir dessa maneira. E evidentemente que isso também requer, para você não afastar o cliente, para o cliente não fugir de você, você precisa aprender a se comunicar de maneira eficiente. Não adianta você jogar na cara do cliente: mas você fez isso de errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque o cara vai fazer o quê? O cara vai fugir. Então, ninguém é o grande dono da razão, ninguém a pessoa que é o dono da verdade. Então, você tem que entender. Aprenda a ouvir para entender o seu cliente, para conversar e se comunicar com ele, conseguir a melhor solução para o problema dele de maneira eficiente. Né? Então, para construir o alicerce para todos é isso. Para grandes pessoas comerciais, essas são as duas habilidades mais importantes. Por isso que cursos de venda e cursos de oratória estão aí. Tem um monte de cursos por aí, porque realmente é uma necessidade, é uma habilidade que as pessoas precisam desenvolver. Né? E por quê? Porque esse é o primeiro princípio para nós nos. Como eu faço isso? Hein? Primeiro princípio para nós nos tornarmos. Porque esses são os primeiros passos para nós construirmos uma confiabilidade. Caraca. Confiabilidade. Hoje eu tô. Vou aumentar aqui um pouco. Tá? Para a gente construir a nossa confiabilidade. Então, primeiro alicerce, então essas são habilidades que você tem que desenvolver. Mas o primeiro alicerce, a primeira postura que você tem que começar a se forçar a agir, se forçar é agir com integridade e ética. Poxa. Tá? E aí, claro, às vezes as pessoas falam assim: mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas o que acontece é que muitas vezes nós temos uma tendência de dar uma escorregadinha. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você agora, contando uma história verdadeira, que o Robert Davis, que também é um grande empresário norte-americano, que trabalha com vendas. Aliás, ele foi o Zig Ziglar, que eu citei há pouco, foi mentor do Robert Davis. E o que aconteceu um certo momento, o Robert Davis, à época, tinha uma empresa de dedetização. E o que houve? Em uma certa oportunidade, estava tendo um enxame de abelhas no telhado da casa de um cliente, e pela urgência,
O vendedor foi lá pela urgência, o que o vendedor fez? Ele cobrou algo em torno do dobro do que o serviço valia, do que eles estavam habituados a cobrar, né? E o que aconteceu? O cliente ligou, cara, super satisfeito e tal, etc. Só estranhou um pouco o fato do valor que foi cobrado. Quando o Robert Davis soube do valor, ele ficou perplexo. Ele disse assim: nossa, mas isso não pode acontecer. O que ele fez? Ele pegou o vendedor, voltou na casa do cliente e devolveu o cheque que o cliente tinha feito. Nossa, imagina, na época dessa citava cheque. Devolveu o cheque para o cliente, justamente porque o cliente foi cobrado a mais, ele pediu desculpas, falou assim, olha, que isso não poderia acontecer, pediu desculpas por essa escorregada do vendedor dele, da pessoa que executou o serviço e fez a venda, etc., devolveu o cheque. E isso pode parecer contra-intuitivo para você. Falar, mas fiz o serviço, eu mereço. Mas qual é o resultado dessa integridade ética? Imediatamente, o cliente ficou super satisfeito, quer dizer, cara, agradecido, imediatamente falou, olha, mas eu preciso fazer mais este serviço X, este serviço Y, então eu preciso fazer um tratamento de descupinização do cupim de solo, e preciso fazer uma dedetização completa na minha casa, e o que era um valor equivalente a, sei lá, $150, acabou virando um serviço de quase mais do que o triplo do valor de que ele receberia inicialmente. Então, com essa integridade, com essa ética, ele simplesmente ganhou o cliente completamente. E você se engana se você entende que isso não pode ser aplicado à advocacia. Pode sim, em várias hipóteses. É claro que eu não estou dizendo para a gente sempre tem que cobrar o preço justo. A gente não pode, a gente tem, aliás, uma luta árdua em relação à nossa valorização dos nossos honorários, né? É muito importante que isso seja pensado. Eu não estou dizendo para você reduzir os seus honorários, cortar e devolver o dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Estou trazendo isso como uma ideia de que você tem que ser 100% transparente com o cliente. É muito comum, e a gente sabe, eu tenho visto por aí ainda hoje falsas promessas de êxito, de resultados, e isso evidentemente é um discurso de vendas antiético, não íntegro. Então, fuja completamente dessa tendência, porque mas tá todo mundo fazendo, também vou fazer. Então, não faça isso. E, aliás, recentemente eu tive em conversa com uma colega, e é uma colega que faz parte de uma organização do BNI, que é a maior organização de networking do mundo, e eu sou diretor do BNI, e ela falou para mim, não, então eu estou até pensando, a gente estava conversando da maneira como ela podia atrair mais e melhores clientes, inclusive, e ela soltou um gancho para mim. Estou até pensando em contratar alguém em tal lugar para fazer as minhas indicações, o que é ilícito, que é proibido. Na minha época a gente chamava isso de paqueiro, né? Que é a pessoa que cooptava, não atraía, cooptava os clientes. Inclusive lá em Santos, na cidade onde eu morava, tinha uma lenda de um advogado que se tornou até bastante conhecido, que botava um anúncio de emprego. Olha só
estratagema. Ele colocava um anúncio de emprego no jornal, as pessoas iam lá procurá-lo, ele falava, me dá sua carteira de trabalho aí. Ele começava a olhar os contratos de trabalho, você tem direito a isso, tem direito àquilo. Então, veja só que absurdo, que era uma prática comum, que provavelmente esse é um dos fatores que fizeram com que a nossa profissão ficasse mal falada em diversas situações, por causa da falta de integridade e falta de ética deste colega. Então, o dinheiro não é tudo. Então, fujam desses estratagemas para conseguir mais e melhores clientes. Tá? E hoje, eu quero contar também a verdade é que quando você é íntegro e ético, a recompensa... Vou colocar aqui. Naturalmente. Fuja dessa tentação de conseguir dinheiro fácil. E tem uma outra não, além da integridade mais ética, é muito importante que você construa confiança. Hoje eu tô me batendo aqui, ó. Por que ele não está querendo escrever isso? Vamos lá. Vamos lá, agora vai. Então, pessoal, cara, eu nem vou escrever aqui, depois eu escrevo para vocês, porque hoje eu tô... Construa confiança. Por quê? Eu vou te trazer uma outra história, dessa vez está no livro A Velocidade da Confiança, aqui, ó. Que é um livro que, aliás, eu recomendo que você comece a ler agora, exatamente agora. E é uma história da importância. Esse livro traz o passo a passo de você construir confiança e como que ela é importante para dar velocidade aos negócios. Então, eu quero dizer o seguinte: construir confiança não é ter autoconfiança apenas, tá? É mostrar-se confiável o tempo todo, né? Então, quando eu estava falando, esse livro ele traz uma história muito incrível do Warren Buffett. Eu vou mostrar para vocês quem é o Warren Buffett. Cadê aqui? Vou mostrar para vocês quem é o Warren Buffett. Tá? Aqui, ó, ele é considerado assim, uma lenda do mercado financeiro. E vocês acreditam que a construção, o Warren Buffett, ele construiu uma imagem de ser uma pessoa tão confiável, mesmo no mercado financeiro, né? Quando você pensa nas pessoas que estão no mercado financeiro, qual é o que vem primeiro na sua cabeça? Não é uma certa desconfiança? Claro, a não ser que você conheça já pessoas e vocês sabem que eles são confiáveis e tal. Mas na década dos anos 40, 50, 60, 70, 80,
existiu uma grande desconfiança das pessoas do mercado financeiro, em especial depois da crise de 29, né, nos Estados Unidos, que houve a quebra da Bolsa de Valores, e aí nós tivemos outras crises aí, envolvendo o mercado financeiro, pelo menos mais duas que eu me recorde. Então, as pessoas do mercado financeiro não são... Não, a gente não tem uma confiança imediata neles. Mas o Warren Buffett, ele simplesmente quebrou todos esses paradigmas. Ele foi, durante muitos anos, o CEO da Berkshire Hathaway. Era uma empresa de... Era uma... também de transporte, de trens, né? Imaginem que o Warren Buffett, com a confiança que ele transmitia para todas as pessoas do mercado, finalizou uma aquisição de uma empresa sem assinar um documento sequer, e em fração de minutos. Não demorou horas de negociação, como é comum a gente ver por aí, muitos advogados envolvidos nessa negociação. Claro que para nós é importante ter advogados envolvidos, e ele também, não é que ele tenha, ele não abriu mão dos advogados, ele simplesmente sentou com o seu interlocutor, ouviu a situação, soube se comunicar, e da maneira como ele era visto, ele falou: então tá bom, as condições são essas, essas e essas, a gente vai pagar isso, vocês vão fazer aquilo, está certo para você, está certo, tudo bem, vamos passar então para os nossos advogados redigirem esse contrato, e assim se fez. Porque ele era extremamente confiável. Então, a confiança, ela acelera a velocidade na construção dessa autoridade que você tem que transmitir para o mercado, então, para a sua comunidade, para o mercado, e a construção de confiança, de autoridade para o seu futuro cliente. Já falei em algumas aulas, muitas vezes, da importância de você definir um público-alvo, construir um cliente ideal, que a gente chama de avatar, ou no marketing tem alguns nomes, né? E é importante você identificar com quem você quer se comunicar. Mas esses são dois dos fatores importantes. Na próxima aula, amanhã, eu vou trazer outras características. Agora, o que eu quero que você tenha em mente é que a confiabilidade, e isso pode parecer lógico para você, ela é muito mais significativa quando corre tudo certo com a sua relação com o cliente. Perfeito, ela não aparece tanto. Mas quando tem algum problema, é que essa sua confiabilidade é muito mais importante. O que acontece é o seguinte, então só voltando aqui, a confiabilidade, ela é muito mais significativa quando ocorre um problema no andamento, alguma coisa sai fora do que nós havíamos pensado no desfecho do problema que você estava ali para solucionar para o seu cliente, seja ele judicial ou extrajudicial. Quando você estabelece uma posição de extrema confiança para com o seu cliente, para com o mercado, o que vai acontecer? Seu cliente vai saber, ele vai entender que o desfecho não foi aquele que ele esperava, mas que você empreendeu todos os esforços para defender os interesses dele. Então, não vai dar aquela impressão, e isso acontece, né?
que o advogado se vendeu para outra parte, ou que o advogado não fez tudo o que estava possível para defender os meus interesses, certo? Então, tornar-se confiável, parecer confiável, é significativo na hora de você. Isso é muito importante. Eita, nós. Então, é muito importante nos momentos de crise. E construir a confiança, eu repito, não é ter autoconfiança. É o quê? É mostrar-se confiável o tempo todo. Isso vai acelerar a sua a maneira como o mercado te vê e vai acelerar a velocidade com a qual você constrói a sua autoridade, tá? E vai te ajudar especialmente nos momentos em que você tem as coisas não acontecem como esperado. Cara, é tão importante isso. Eu estava falando da ética, da integridade, né? Antes, dá uma olhada. Eu estava hoje, antes de começar a aula, eu estava dando uma espiada nos meus e-mails. Então, é tão importante você ter, ter integridade. Dá uma olhada o que apareceu no meu e-mail aqui, ó. A importância do compliance e da ética corporativa é um curso que vai ter lá da Associação dos Advogados de São Paulo. Então, percebam que a Associação dos Advogados de São Paulo está buscando informar os colegas advogados sobre a importância da ética e da integridade.